Rabino, em linha com isso que o senhor está falando, né, sobre a origem... Brown? Isso. É judeu? Não. E muita gente até me pergunta, Rabino. Mas pode virar, se você quiser. Não. Por enquanto, não. É inglesa a minha ascendência, por isso o Brown. Mas muita gente acha que eu sou judeu pela fisionomia. Em linha com isso que o senhor está falando, Rabino, sobre a origem do antissemitismo, como o Wilson perguntou. Sim. É claro que esse é o pano de fundo agora, né? A criação do Estado palestino parece ser essa justificativa, pelo menos, do Hamas. O senhor falava, né, que o objetivo do grupo é exterminar todo o povo judeu, mas o que é usado como pretexto pelos terroristas é a causa palestina e o objetivo de um Estado autônomo palestino. O que a história comprovou que não é. Porque é só analisar. Todos os momentos Israel sempre esteve disposto a dialogar, entregar territórios. Desde 1947... A partilha de dois estados, um judeu e um árabe, Israel concordou. E quem presidiu aquela sessão foi um brasileiro, Oswaldo Aranha. Israel concordou, mas a Liga Árabe não. E por que nunca aconteceu? Israel foi atacado por 7 países árabes ao mesmo tempo. E aí eu te pergunto, tem chance de vencer uma guerra dessa? Milagre. Um país milagre revelado. Um país recém-nascido. Um milagre revelado. Por isso que quem mora em Israel, igual eu morei 12 anos, igual o Avi morou, quem não acredita em milagres em Israel não é realista. E na sua visão, por que isso nunca foi para frente? A divisão de 2 estados, por que nunca se chegou? Porque não é uma guerra territorial, igual eu estou tentando concluir aqui. É importante o que o Bram... A justificativa pode ser essa, mas nós vemos, analisamos que não é. Porque em muitos momentos, analisando a história... diversas oportunidades de 2 estados, Israel sempre entregando, e o Hamas atacando. Começou no governo, começou em 1860, que começou a retomada de vida judaica mais forte na região, mas na Carta de Balfour, que era o ministro do governo britânico, do Império Britânico da época, nos anos 20, aonde que começou essa discussão territorial, porque foi a primeira vez que a Inglaterra falou, os judeus vão ficar com isso e os árabes vão ficar com isso. Só que dali para frente, se a gente olhar, tem várias ocasiões ao longo desses anos todos que o terreno foi oferecido. Sim. Depois da guerra de 48, teve um cessar-fogo com distribuição de terras. Tanto que a faixa de Gaza foi do Egito, até 67. A Cisjordânia foi da Jordânia. Sim. Só em 67, na Guerra de 6 Dias, que essas terras foram retomadas por Israel. Pela guerra. É uma conquista de guerra. E depois, de novo, Israel tentou o tempo todo negociar essas terras por paz. O ideal seria hoje que a faixa de Gaza ficasse com o Egito, Cisjordânia ficasse com a Jordânia, são a mesma religião, são sunitas dos 2 lados, tanto na faixa de Gaza como na Cisjordânia. Jordanianos e egípcios são sunitas, a mesma religião, a mesma crença. Então não tem problema nenhum que isso se soluciona desse jeito. Só que nenhum deles quer isso. Então o senhor acha que mesmo saindo do papel... A saída que se achou hoje... O conflito continuaria. Não, mas a saída que se achou hoje é a solução de 2 estados. Que aí você faz um estado para os palestinos que são refugiados até hoje. Nunca teve tantos... anos uma pessoa refugiada e a segunda geração dos refugiados são refugiados pelo ONU. Eu estou falando como carteira assinada. Não tem passaporte. O grande problema desse conflito é o terrorismo. É o Hamas que prega a aniquilação do Estado de Israel e de todos os judeus do planeta. O grito nas manifestações é: a Palestina será livre do rio ao mar. Ou seja, do Rio Jordão ao Mar Mediterrâneo. Todo o território. Quando um lado prega apenas um Estado e exclui o direito do povo judeu de morar e viver em sua terra de origem, isso não é uma questão territorial.
Isso é uma questão de genocídio, isso é uma questão de terrorismo. E o Hamas foi claro nas imagens que todos nós tivemos a dor de assistir, e que essas imagens vão ficar nas nossas mentes para sempre. Eles não esconderam, eles entraram, mataram crianças, mataram pais nas frentes dos filhos. Fiquei sabendo hoje que uma criança foi encontrada no forno, até a morte. Estupraram mulheres grávidas, cortaram a barriga, tiraram o bebê, queimaram pessoas vivas, levaram 222 sequestrados que até hoje não foram libertados. E onde está o apelo internacional pela libertação desses reféns? Se os reféns forem libertados, eu tenho certeza que Israel vai estar disposto a cessar fogo com um diálogo civilizado. Mas os reféns estão lá. Se alguém entra na sua casa e sequestra os seus filhos, o que você vai fazer? Essa é a pergunta que cada um tem que se fazer agora. Se alguém entrar na sua casa e sequestrar os seus filhos, você não vai defender, você não vai lutar para resgatá-los? Israel está se defendendo de uma guerra que não começou, e o cessar-fogo agora é ruim. O cessar-fogo agora vai dar ao terrorismo a vitória. E ele vai se alastrar pelo mundo.